Aqui hoje para a gente compartilhar um pouquinho sobre o solteiro cristão. E é interessante, quando deram o título, eles deram um título muito sem graça. Eu falei, não é isso, né? E eu conversei com a Isadora, a gente estava falando, poxa, o solteiro, ele tem muitas camadas, ele tem muita coisa para se falar. E o que eu vou trazer hoje, né, sobre o solteiro cristão, é algo que Deus foi me ministrando nesses últimos 15 dias, eu diria para vocês. Eu estava preparando por uma linha e há 15 dias atrás ele mudou tudo. E, enfim, por quê? Porque não é o que eu estudei ou o que eu aprendi que a gente vai conversar aqui. É o que Deus quer que a gente escuta e que a gente viva. E eu espero, de verdade, eu quero até orar por isso já, para que tudo aqui seja conduzido por Ele. Porque eu creio que a gente vai ouvir coisas aqui, assim como foi para mim essa semana, que vai mudar, virar algumas chaves, sabe, tirar a gente de cadeias. Eu estava vindo hoje de manhã e comecei até a chorar no carro, e foi como se Deus falasse assim, Cláudia, quando fala de mim, é igual quando você descobre algo novo, igual aquela samaritana que pegou e saiu correndo para contar. Então, o que eu quero compartilhar hoje com vocês é algo nesse sentido, que assim, que Deus ministrou de uma maneira muito tremenda mesmo, e eu estou feliz de poder compartilhar com muitas pessoas. Mas, vamos começar com uma pergunta aqui. Ixi, tem como mudar um aí para mim, por favor? Aqui. Vocês acham que existe diferença entre um solteiro cristão e um não cristão? Todo mundo concorda? Então tá. Então a gente vai explorar um pouquinho aí esse processo de diferença. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu quero fazer aqui. Funcionou? Psicólogo tem dinâmica, né, gente? Mas a ideia também do workshop não é que seja algo muito estático, é algo que a gente faça junto. Então, para começar, eu preciso de 2 voluntários corajosos para me ajudar aqui. Vamos lá, gente. Aí, já temos o Lucas, mais um. Mais um. Aê, qual é o seu nome? Nivalda. Podem subir aqui. Vamos lá. Vamos ver quem vai ser mais corajoso e aceitar vendar os olhos. Gente, o Lucas está... Aí sim. Calma, a gente já vai vendar os olhos. Olha, ele já... Deixa eu explicar um pouquinho. Quem aqui lembra... obrigada, Mari. Ajudante de palco. Então, quem lembra daquela brincadeira do Silvio Santos? É lógico, né? Tem aqui gente mais nova que não é dessa época, mas eu sou da época que domingo só tinha Silvio Santos. E tinha aquela brincadeira lá do troca ou não troca. Quem aqui lembra ou conhece? Né? Para a gente lembrar, alguns aqui acho que não sei o que é. Tinha lá um menininho numa caixa, né? Os mais novos aqui, né, Ju? Tá falando, não sei. Tinha um menininho lá numa caixa com um fone e acendia a luz. Então ele falava assim: troca o clipes pela uma bicicleta. Ele falava não. Ou seja, só responde sim ou não. Né? Nós aqui saberemos o que o Lucas vai trocar ou não vai trocar, mas ele não vai saber, tá bom? Então pode vendar os olhos do Lucas. E eu vou precisar da sua ajuda, Nivalda. Fica de frente para eles. Vocês dois ficam de frente para eles. O que a Nivalda vai fazer? Ela vai mostrar para vocês quais são as possíveis trocas que ele pode fazer, tá bom? Ele já está sem venda? Está com venda, na verdade? Tá. Fica aqui desse meu lado. Aí ele fica aqui, para eu pôr o microfone. Não sei se chega. Então, é o seguinte. Lucas, segura esse papel aqui, assim, mostrando para todo mundo. Isso. O que você tem aqui é algo que está vivendo agora, tá bom? Todo mundo consegue ver? Né? Então, tá. A Nivalda, o que ela vai fazer? Ela vai mostrar as possíveis trocas. Eu não posso ler para ele não saber, né? Então, ela vai mostrando o seguinte. A pergunta é, você quer trocar essa situação atual aqui
pelo que ela está mostrando? Sim. Sim. Ih, trocou. Vamos lá. Pronto. Aqui, peguei. Pronto, agora você tem essa nova situação aqui. Joia? Você quer trocar isso daí por essa nova? Sim. Gente, o gênero aqui você esquece, tá? É para homem e mulher. Você quer trocar essa situação atual para essa aqui? Você quer trocar essa situação atual para essa aqui? Sim. Oh. Você quer trocar essa situação atual por essa? Não. Você quer trocar essa situação atual por essa aqui? Sim. Então troca. Vou devolver essa e fica com essa. Agora, antes dele responder, eu quero perguntar o seguinte: o que vocês responderiam aqui? Sim ou não? Pode falar junto. Tem não e tem sim. E você? O que você vai responder? Eu? É. Não. Não. E esse aqui? Não. Também não. E essa próxima? Essa sim. Ó, pronto. Pode tirar as vendas. Ó, tá forte, hein, Mari? Pronto. Olha, essa foi a situação final que você escolheu. Viver todas as fases da vida servindo a Deus. Escolheu bem no final? Muito bem. Aê. Obrigada, gente. Uma pequena brincadeira para a gente levantar aqui alguns pensamentos, né? Um deles é assim, vocês viram que no final ele escolheu uma boa situação, né? Que é a que a gente tem que seguir mesmo. E essa, não importa o nosso estado, se é que solteiro, casado, divorciado, viúvo, enfim, essa é a nossa situação. Mas no meio do caminho ele fez umas escolhas meio estranhas, não fez? E fora isso, o que acontece? Houve um momento em que eu falei, ó, antes de você escolher, fala o que ele deve fazer, sim ou não. E o que acontece? Vocês viram que a maioria falou não, ele foi o quê? Pela maioria. Então, a ideia da gente pensar nisso é em que sentido? Às vezes, nós trocamos rapidamente as situações ou as coisas sem parar e pensar. Então, aqui eu não dei muito tempo para ele, quer ou não quer? E às vezes a gente não tem essa ideia. Nossa, eu preciso fazer isso logo, senão parece que eu preciso resolver, eu preciso decidir. Às vezes tem alguém que aparece na nossa vida e a gente já, uau, é esse, já tem que ir fazendo tudo atropelado, enfrentando todo mundo. E o que representa a venda nos olhos? Uma cegueira espiritual. Quando a gente está cego espiritualmente, é isso que a gente faz. Ele foi só aqui pela mente dele. Quase assim, né? Fez assim, sim ou não? Ah, sim, não. Ele recebeu alguns aplausos aí no meio do caminho, acho que ele ficou confortável, outras recebeu um né? E aí o que acontece? Às vezes a gente recebe tem certeza, mas o que a gente quer fazer? A gente quer justificar as nossas escolhas. Mas o mais importante que nós temos que observar é o seguinte, baseado em que a gente está fazendo as nossas escolhas. E aí vamos seguir, deixa eu ver se vai funcionar aqui. Ah, tá. Eu fiz aqui um quadrinho sobre um solteiro, as escolhas de um solteiro não cristão e um solteiro cristão, tá? Então, se a gente olhar aqui, um solteiro não cristão, ele busca o quê? Contatinho, não é verdade? Né? Tá lá na lista. Não é essa pergunta que a gente escuta sempre? E aí, tá com alguém? Não, mas tem contatinho, não tem? Parece que é anormal não ter contatinho hoje. O solteiro cristão faz o quê? Busca alguém para casar. Se alguém está do lado esquerdo, reveja. Tá, gente? Tudo que está do lado esquerdo, se você se enquadrar, não precisa falar. Mas reveja para você ir para o lado direito. Tá ok?
O solteiro não cristão, muitas vezes, ele busca sexo sem compromisso. E, gente, assim, no meu consultório, eu estou atendendo muitos jovens na faixa dos 21. Está me preocupando demais como nós estamos vivendo um tempo mesmo de Sodoma e Gomorra. E sabe que é tão interessante? Eu vou abrir aqui um negócio para vocês. Tem um rapaz, ele tem 24, 25, e ele saiu com uma menina de 20 anos, e ele começou a se interessar por ela, e não é cristão nada, né? Mas eu tento fazer ele ver qual a diferença de sair com alguém que você realmente gosta e alguém que você é só uma noite, é muito diferente. E aí ele gosta, e sabe o que ele começou a questionar dessa vez? Ele falou assim, nossa, ela veio me contar que entre os 18 e os 20 anos dela, ela saiu com 12 pessoas. E aí, o que acontece? É muito, O que essa menina está trazendo para ela? Só que, o que acontece no meio dela? Está normal. No meio desse rapaz também está normal, mas quando ele vai selecionar se ele quer ficar com ela para namorar, ela já saiu com muitos. E aí, mesmo perguntando, aí algumas feministas vão falar assim, mas ele pode. Gente, não é o ele pode ou não pode. Todo mundo sai prejudicado, porque no final todo mundo quer ser especial. Então, ele pega e fala assim, mas tem muitos. E se o que ela fez comigo, fez com os outros? Enfim. E começa aquela coisa que é desde 1900 e Guaraná com rolha, que as pessoas pensam, porque a gente quer ser especial. Né? E o que o solteiro cristão deve buscar? Casamento. Só que aqui, gente, tem um parênteses, né? Muitas vezes, o solteiro cristão, eu tive até posto uns asteriscos ali, busca o casamento para o sexo, que está errado também. Então, a gente tem que tomar cuidado, não é esse o ponto. Está aí? Ou é aqui? Gi? Ah, tá bom. O solteiro não cristão, muitas vezes, ele busca companhia, né? Então, está lá no Tinder, e aí? O que vai fazer hoje? Né? Igual aqueles de última hora, tal, e a pessoa também está de última hora, vou sair, não estou fazendo nada. E o solteiro cristão, ele o quê? Ele busca um companheiro para a vida, uma companheira para a vida. O solteiro não cristão, o que ele faz? Gente, essa frase eu falo que é o mal do século. Estou me divertindo com os errados enquanto o certo não vem. E eu tenho propriedade para falar isso porque eu vivi muito tempo nesse lugar. Né? De 2005, quando eu terminei um namoro, até os 2012, depois que eu voltei de um carnaval, totalmente ferida, machucada, que eu fui buscar ajuda psicológica, espiritual, que eu vi assim, a gente se engana nessa frase. Se engana muito. E o solteiro cristão, ele espera em Deus. O solteiro não cristão, muitas vezes, ele duvida de casamento, não é? Será que precisa casar? Quem aqui escutou o podcast do David Hiker no Jesuscope? Maravilhoso, não é? Eu recebi alguns trechos de várias pessoas, né? Sobre isso, e ele traz uma coisa que é muito interessante, que é que, às vezes, a gente se engana. Então, assim, a pessoa está morando junto, está vivendo junto muito tempo, e o que acontece? Eu estou com você enquanto esperando algo melhor. Né? Então, a gente fica nesse lugar. E nós também fazemos isso, tá? O solteiro cristão, o que ele faz? Ele realmente deseja se casar. Vocês concordam com isso? Vocês observam aqui, nesse quadro, alguma coisa assim que destaca e que chama atenção? Podem falar. Alguém? Ninguém? Olha só, quantas vezes aparece a palavra busca, né? Busca, 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 busca. O solteiro, tanto não cristão quanto cristão, ele está fazendo o quê? Está sempre em busca de algo. E aí, inspirado, né, no nosso amigo David Hiker, que ele fala, o problema do solteiro é focar no que falta.
que a gente faz? A gente foca no que está faltando. Quando a gente começa a pesquisar sobre a palavra solteiro, e quem estava aqui no Conexão quando a pastora Tayla foi lá ministrar para a gente? Tinha uma turminha. E não sei se vocês lembram que ela trouxe essa verdade aqui, que no latim o solteiro vem da palavra solitários, que significa separado. Separado é um significado bom ou ruim? Bom, não é? Por que é bom? Eu vi gente aqui na dúvida se é bom ou não. Quando a gente fala de separado, é o seguinte: o que você muitas vezes separa? Você separa para fazer algo. Você separa porque tem propósito, né? Quando tem algo que está aí à vontade, você não se preocupa, vai e passa. Não, o solteiro, ele é separado. O separado para quê? Para algo. E a gente vai ver isso. A gente vai até se aprofundar mais lá na frente. Mas o que se fala muito do solteiro? O solteiro tem mais tempo, né? O solteiro, ele tem um tempo de preparação. Já chorei muito por, estou ficando velha, não casei, mas eu já agradeci muito também. Falei, Deus, se eu tivesse casada, acho que eu teria tido divórcio. E a dor do divórcio é muito maior do que quem espera para casar. Mas não é comparar qual é melhor, qual é pior. Todos têm suas dores. Mas o que a gente tem que entender que é o seguinte: quando a gente está separado, tem algo bom nisso, tem propósito nisso. E é isso que a gente tem que resgatar. No popular, e é interessante, quando você procura no dicionário, o primeiro significado que vem de solteiro é não se casou. É aquele que não casou. É aquele que, né? Por que isso? Porque se tornou popular. Se a gente for ver o dicionário, ele faz isso. Ele começa a colocar o significado que todo mundo entende. Por isso tem várias versões e começam a trazer mudanças. E aí isso me chamou a atenção, porque não somos nós que estamos focando no que falta. A sociedade, todo mundo relembra a gente do que falta. Não é verdade? Eu voltei a morar no fundo da casa dos meus pais depois de 10 anos morando sozinha. E aí eles moram no mesmo bairro que eu nasci e tudo mais. E aí, o que acontece? Você vai naquele mercado de bairro que você encontra todo mundo, né? Encontra aquela amiga de escola, encontra aquela amiga... Eu frequentei na época, eu era da igreja católica lá, então toda a minha adolescência foi na igreja do bairro. Qual é a pergunta que eles fazem? Qual é a primeira pergunta que fazem? Você casou? Dá vontade de falar assim... Você viu no meu dedo? Esses dias eu fui... Eu ia desde 2003 num salão de cabeleireiro fazer a unha lá em Osasco. E aí mudei tudo, aprendi a fazer unha. Hoje é meu prazer eu mesma fazer minha unha. E eu não vou mais lá, mas ela é muito amiga minha. Fazia muito tempo que eu não ia, passei, cheguei, cumprimentei e tal. E aí casou. Falei, meninas, haverá sinais, eu vou chegar aqui assim, olha, né? Observam, prestem atenção. Eu estou bem hoje de perguntar isso. E quando pergunto, eu falo, ainda não. Né? Mas tem momentos ou pessoas que ainda estão nessa ferida. E sabe o que a gente faz muitas vezes? Se alguém perguntou e você ainda está nesse lugar, você fala, não. A gente começa a querer justificar, não é verdade? E aí eu falei para elas, nunca pergunta para alguém que você sabe que está solteiro, casou, e para uma família que não tem filhos ainda e fala, e os filhos? Você não sabe o que está se passando. Eu nunca mais perguntei para um casal assim novinho, e aí os filhos? Porque, gente, às vezes é um processo que eles querem, e quem passou, conviveu com isso, de o processo de tentar engravidar e não conseguir, é muito dolorido. Né? Então, assim, eu falei, parem de falar isso. Aí teve uma mulher que veio e me cumprimentou, falou assim no meu ouvido, nossa, elas são sem noção, né? E aí, mas eu dei risada. Teve uma outra também que eu encontrei, e ela perguntou a mesma coisa, assim. E aí, casou? Eu falei, não.
Ela, ai, no tempo certo acontece. Eu quase falei assim, minha filha, depois dos 40 anos, sei lá qual é o tempo certo. Não é verdade? Mas o que acontece? Eu não estou preocupada com isso. Sabe? Eu parei com isso. E eu vi realmente que eu estou curada quando eu acabei de fazer aniversário. Eu falei, Deus, mais um ano. Quando virou o Réveillon, eu falei, Deus, mais um ano. Por quê? Porque a gente tem muita coisa para se fazer enquanto não se casa. E é isso que a gente precisa resgatar. É isso que a gente precisa viver. Isso que é o processo que de ser separado. Vamos aproveitar esse tempo, vamos nos cuidar, até mesmo. Outra coisa que eu não gosto, e no livro vai ter um capítulo, coisas para não se falar por um solteiro. E vocês podem me mandar, porque a gente vai acrescentando. Uma outra que eu não gosto é assim, quando você estiver preparado. Gente, você já está se sentindo muitas vezes solitário, rejeitado, e aí não está preparado? O que parece? Parece que o problema é a gente. Não é verdade? Só que aí você vê aquela vizinha, amiga, toda quebrada, torta, e encontra, né, alguém muito especial, né? Os homens também vê aquele homem todo safado, sem vergonha, e tem um casamento com uma princesa. Gente, não é sobre isso também. Eu falo que a gente, se estiver preparado, e o preparado que eu falo, é assim, é 100% de como a gente tem que ser, para mim a gente é arrebatado. Porque aqui a gente está em eterna e constante melhoria e transformação. Ontem eu estava conversando com uma colega e falei assim, se eu for a mesma, Cláudia, de um ano atrás, eu não estou nos pés de Cristo, eu não estou lendo a Bíblia, eu não estou lendo o Evangelho e não estou sendo transformado. Então a gente tem o quê? Que viver enquanto isso, né? Quando a Isadora falou desse workshop, foi interessante que ela pegou e falou assim, Cláudia, como o nome do workshop da conferência da família real? Obrigada, Mari. Da conferência Família Real, eles queriam pôr tudo que tem a ver com o reino, né? E aí dos solteiros falaram, vivendo para o reino. Eu falei, nem eu vou nesse workshop, vivendo para o reino. Parece, já pega lá um capítulo, e os solteiros, enquanto estão solteiros, servem ao Senhor. Isso é verdade? Mas a gente, é só isso? Não, tem mais coisas. E ela falou, Cláudia, isso porque eles queriam pôr como encontrar seu princeso e sua princesa. Eu gosto muito que a Isadora, como ela, né, casou também já depois dos 30, ela viveu tudo isso que a gente está falando aqui. E aí nós começamos a dar risada, eu falei assim, gente, nós estamos na época do Shrek. Para de princesa que é tudo perfeito, lindo, maravilhoso. Não, é o Shrek, nós somos ogros, todos nós somos. Não é? Ninguém é perfeito aqui. Então, a gente encontra um ogro, se torna outro ogro, e vai ter as dificuldades do que o Shrek mostra, de, ela engravida e ele fica preocupado, de conhecer os pais e os pais não aprovar, e ser aquela loucura, e ter dificuldade com o sogro, com sogra, com tudo o que acontece. E um outro Shrek lá tem um questionamento: o que aconteceria se eu não casasse com um com o outro? O que seria? Isso é vida real, gente. Isso é vida real. Muitas pessoas, no dia do casamento, questionam: será que eu estou fazendo a coisa certa? Por quê? Porque a gente não sabe. Como a gente vai tendo mais certeza? Quanto mais a gente estiver próximo de Cristo, e Cristo vai nos respondendo. Então, assim, esquecem essa coisa comum do que falta. Quem é o solteiro? É o que não se casou. E foquem o seguinte: é o separado. E eu costumo, eu falo muito isso, quando a pessoa fala, se casou, eu falo muito assim, ainda não. E tem uns, às vezes, que até se olham assim, e eu dou risada. Por quê? Porque, assim, eu sei o que Deus tem colocado no meu coração, né? Esses dias eu peguei outra pergunta, gente, que é assim: tirem do vocabulário de vocês. Eu até tive quase que uma discussão com uma colega, que é: por que está solteiro? E ela pegou e me perguntou de uma pessoa específica, falou assim: por que você acha que fulano está solteiro? Eu falei assim: isso não é pergunta que se faça. Falei assim: não tem o porquê.
Se a gente soubesse o porquê, a gente resolve e não é mais. Não é verdade? E aí eu vi também o David Hiker falando que as pessoas perguntam para o pastor, pastor, por que eu estou solteiro? Ele fala, tem muitas respostas, não dá para saber. E aí essa pessoa, ela é recém-divorciada e falou, ai, Deus já me respondeu porque eu estou solteira. Porque Ele me deu um prazo para eu pegar, me cuidar e tal. Aí eu falei assim, tá, ok, você está aí se resguardando, tal, se cuidando, e vai dar esse prazo, não vai chegar a pessoa. E aí, qual é o porquê? E aí você vai entender que tem mais um processo. E aí essa pessoa não vai chegar, e aí você vai falar, tem mais um porquê. Então, por que eu falo que não existe o porquê? Porque, gente, nós somos, é processo em cima de processo. Eu tenho um professor na faculdade que ele falava assim, nós, quando entramos em um processo, e aqui, né, quem faz terapia sabe, em que às vezes a gente vai, se aprofunda e descobre um monte de coisa. Eu lembro quando eu comecei a fazer terapia, eu saía da terapia e ligava para 2 amigas que estavam fazendo terapia também. E falava, gente, hoje na terapia eu vi isso, isso, isso. Uma falava assim, Cláudia, mas eu já tinha te falado isso. Mas eu não estava preparada para ver, para enxergar. E aí, falava, agora vai, né? O processo é para eu escrever o livro. Publico o livro, 8 anos, gente, vai fazer esse mês. E, né, aí às vezes surge alguma coisa, você fala, agora é, não é. E você começa a ver o seguinte, que cada fase vem novos aprendizados. E está tudo certo. Não é porque eu não vi isso lá atrás que eu estou solteiro ou não. Eu não sei qual é o propósito de Deus. Eu não sei qual é a história, mas, gente, Ele é criativo. Quem aqui já viu um Instagram da pessoa falando assim, gente, eu fiz a minha lista, orei, em 3 meses encontrei o meu amor. Quem aqui já viu a lista e já ouviu falar, acho que até a filha do Silvio Santos falou, jejuei 7 meses e após o jejum encontrei o meu marido. Quem aqui já fez um propósito assim e continua solteiro? Porque, gente, cada um é um. E quem já viu também uns testemunhos assim? Eu casei com uma pessoa que eu nunca imaginei. Eu tinha a minha lista, mas ele era o oposto. Percebem? Então, assim, a gente tem que parar de buscar receitinha, passo a passo. Deu certo para um, deu aquele é o testemunho daquela pessoa. Aquele é o testemunho da outra. Tem coisas realmente que às vezes a gente vê e nos toca naquele dia. Às vezes vai nos tocar lá na frente. Por quê? Porque cada um tem um momento, cada um tem uma história, cada um tem um porquê. E essa menina ainda, ela continuou. Você eu ainda não sei o porquê. Eu falei, você acha que isso ajuda? Porque você fala, eu não sei porque que você está solteira ainda, parece que é elogio, mas não sei se é não. Né? E ela falou assim, mas eu tenho uma amiga que eu sei o porquê, porque ela é exigente. Gente, desculpa. Essa é outra coisa também que, pelo amor de Deus, né? Você está escolhendo demais. Por favor, nos poupe. Mas o que nós temos que fazer, gente? Nos blindar. Enquanto você sabe quem você é, o que você faz, por que você faz, está tudo certo. Vou aqui, né, confessar para vocês um negócio. Vocês veem como o diabo, ele quer nos colocar nesse lugar. Porque a gente tem que ver, gente, que é assim. Todo mundo tem uma ferida emocional. Todo mundo. E eu falo que todo solteiro tem a ferida emocional na área sentimental. Tem os que tem na área financeira, tem outros que tem na maternidade, na paternidade, tem outros que tem todas. Mas, enfim, o que acontece? Sempre vem o inimigo para acusar. Não é verdade? Então, sempre vem com algumas coisas assim. E eu tive a oportunidade, glória a Deus, de ir na última caravana para Israel. E lá eu peguei, e uma colega que é casada e tudo, ela falou, Cláudia, eu não sou profeta, mas eu encontrei algo lá no Monte das Oliveiras que é para você. E era um buquê de noiva, gente. Vocês têm noção? Eu cheguei para o pastor Ramon e falei assim, pastor,
unge o buquê, escolhe alguém para o Conexão Solteiro que eu vou casar. Né? Voltei, gente, esse buquê está lá sequinho lá em casa, e eu falo que é as pedras de Abacuque, né? Ó Deus, a promessa está aí. É para eu não esquecer, está aí. Não sei quando vai ser, gente, mas vai ser no tempo dele. E aí, o que acontece? E depois, a gente estava lá no Muro das Lamentações, tinha uma mulher vestida de noiva orando assim. Depois a gente descobriu que é a tradição deles, quem está para casar vai até o muro e ora. Só que essa mesma que achou o buquê, ela pegou e tirou foto e falou, Cláudia, eu vim aqui 7 vezes, acho que é a Ive, não sei quem conhece aqui, ela já foi umas 9 vezes para Israel, falou, eu nunca vi isso. E ela que achou o buquê também, perguntou ao pastor Daniel também, Daniel, pastor, quantas vezes você veio? Já viu o buquê por aqui? Não, enfim. E aí eu cheguei e falei, pastor, olha só, uma noiva aqui no Muro das Lamentações. Ele olhou assim e falou assim, só não casa se for chata. Gente, aquilo penetrou no meu coração, que eu falei assim, ele me acha chata. As pessoas acham que eu sou solteira porque eu sou chata. Nossa, né? Eles devem achar que eu sou chata. E eu fiquei, e tem um colega aqui meu que ele fala, ele me ama, mas ele fala, você é chata. Né? Mas a dele não dói não, porque eu sei que ele gosta de gente chata. Mas é isso, gente. As pessoas, todo mundo tem algo que gosta. Por exemplo, aquilo que te afasta de uma pessoa, às vezes é o que atrai a outra pessoa. E eu lembro que eu cheguei para ele e falei assim, nossa, pastor, o que é isso? A minha irmã é bem mais chata que eu, ela está casada há mais de 10 anos. Né? A gente já vai na defensiva. Ele falou assim, é mesmo, né? Eu também sou muito chata, não sei como a Érica me aguenta. Gente, mas isso penetrou no meu coração de um jeito que uma vez ele pregou sobre o que a gente fala, às vezes, e magoa. Eu tive que falar com ele. Falei, pastor, você me falou isso. Ele falou, eu? Ele falou, desculpa, que é isso? Não, você não é... E assim, eu acho o Ramon bem diretão, né? Então, eu acreditei que ele falou assim, não, você não é chato, porque tinha um povo bem chato naquela caravana. Aqueles lá eram chatos. Ele falou, não é... Mas o que eu quero dizer com isso, gente? Que às vezes a gente escuta tanta coisa, e que vem para nos afetar. Para com isso, sabe? O que o ex falou, por exemplo, na hora de terminar, o que a ex-cunhada, a ex-sogra falou, esquece. A gente tem que voltar para quem nós somos em Deus. E seguindo aqui outra coisa, né? Está encalhado. Gente, quem está encalhado é quem está mal casado, por quê? Se a gente for ver, o cristão fala o quê? Né? Que o casamento é até a morte. A gente sabe que tem casos de divórcio, não vamos entrar no mérito aqui, cada um tem os seus motivos e pode ser curado, perdoado, não é esse o ponto. Mas quem está casado, o divórcio é muito mais complicado. Quem está naquele processo de estar num casamento mal casado, é muito complicado. E eu não sei vocês, mas, por exemplo, eu tenho vários amigos que estão casados há muito tempo. E eu lembro que eles tinham praticamente inveja da vida que eu tinha. E eu tinha inveja da vida deles. Né? Então, eu tinha uma amiga, na época era bem baladeira, ela vinha e falava, Cláudia, conta. Aí, né, achava que era legal ter um monte de aventuras, mas não é esse o caso. Né? E tem pessoas que a gente vê, e eu vou te falar uma coisa, por que eu percebo que tem muita gente encalhada no casamento? Porque casou com as motivações erradas. Né? Casou no romantismo. Então, assim, gente, nós temos que tirar o romantismo. Amor é uma coisa, romance é outra. Não estou falando que a gente não tem que ser romântico, de dar presente, de fazer declaração, não é isso. Mas qual é o motivo que eu estou casando? Se o motivo é não consigo viver longe. Porque ele ou ela me trata muito bem. Porque é diferente de todos os outros. Gente, todos são diferentes um do outro. Você namorou com alguém igual? Não, todos são diferentes. Então, é assim, vamos sair desse lugar. Tá bom? Estão comigo? Então, cuidado. Né? O que será que você está buscando?
Será que, lembra aquele quadrinho, eu estou buscando, 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 buscando. E aí, gente, eu quero fazer uma ressalva aqui muito importante. A gente tem o solteiro que ou só foca nisso e começa a fazer campanha para isso, orar para isso, e tal, e só foca nisso. E nós temos também aquele solteiro que é assim, ai, estou de boa, estou feliz sozinha. Mas depois, quando vai ver, está chorando quando está sozinha. Existe um processo que é o seguinte, que é o ideal, que é, eu estou feliz enquanto estou solteira ou solteira. Mas, como disse a pastora Tayla também, não vamos deixar a vida sentimental na gaveta do Deus quem sabe. Não. É a gente olhar para essa área também. Mas de que maneira? De uma maneira que não seja o meu ídolo. Que não seja, ai, quando eu casar, quando eu tiver alguém, se eu estivesse com alguém. Gente, eu já fui tão afrontada nessa área. Em 2018, eu frequentava aqui a igreja, mas não era membro ainda. Ia ter o Veredas. Não sei, quem aqui já fez o Veredas? Ninguém? É um processo de cura interior que é de um outro ministério, mas as igrejas abrem o espaço para fazer. E aqui a igreja fazia. A pastora Lília ela já comentou que fez 2 vezes. Vamos ver se ela volta a ter isso. É fantástico. E nesse processo eu já tinha feito curso para ministrar. Eu entro aqui, a primeira pergunta que uma tiazinha faz é, cadê seu marido? Ela vai estar repreendido em nome de... Eu falei assim, não, eu sou solteira. Ah, tá. Mas, gente, a primeira acolhida que eu recebo antes do boa noite foi essa, cadê seu marido? E essa mulher é viúva. Então, assim, você vê como o inimigo vem para nos tirar desse lugar. E aí, pessoal, vamos agora para a palavra. Aquela famosa palavra que todo mundo conhece, né? Em 1 Coríntios 7:7. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Isso daí é Paulo falando, né? E aí ele fala o seguinte. Deixa eu ler aqui. No versículo 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Gente, quem aqui já ouviu? Ah, mas Paulo disse que é bom ser solteiro. Como um consolo. Não é? Muitas vezes a gente escuta isso. Nesse mesmo dia aí do Veredas, eu lembro que tinha um líder lá e eu comecei a falar do processo da venda da minha casa e que o cara enrolou para pagar, enfim, no fim, o valor da venda eu tive que pagar a dívida, mas isso acalmou muito o meu coração. E eu falei para ele assim, sabe, o que eu sinto é assim, não preciso ter o meu negócio, a minha casa. Eu vou construir junto com o meu marido. Ele falou assim, você está noiva? Eu falei, não. Eu falei assim, eu não conheço, mas Deus conhece, já está no mundo espiritual. Eu sei que eu vou casar. E ele falou assim, olha, eu queria te falar que às vezes tem pessoas que não são para casar. E Paulo fala que é bom estar solteiro. Eu falei, mas você fala até o versículo 8, você esquece do versículo 9. Mas se não consegue controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. E aí, gente, eu queria falar um pouquinho desses 2 versículos que vira e mexe eu estou estudando, estou me debruçando nele e estou realmente pedindo discernimento para Deus. Quando eu li o primeiro, esse daqui, houve um momento nessa versão NVI, eu comecei a pesquisar. Tem várias versões que falam... Portanto, permaneça solteiro como eu, permaneça no mesmo estado que eu. Mas quando eu li essa versão, permaneçam como eu, me veio muito, permaneçam em santidade, porque depois aqui ele fala
sobre fornicação praticamente, que é o quê? Para ter relação sexual, você tem que casar. Né? E aquilo ministrou no meu coração nesse sentido. Falei, as pessoas ficam falando, é melhor ser solteiro, mas não, ele está falando de santidade. Mas não, Paulo realmente, verdadeiramente, no original, ele fala, é melhor que permaneçam solteiros. E aí, a gente tem algumas pessoas que querem nos consolar, né? E falar assim, Paulo falou que é bom estar solteiro. Mas você está casado? Espera aí. Então, vamos organizar tudo isso, tá, gente? Primeiro lugar, todo o estado nosso é bom. É bom estar solteiro? Sim, é bom estar solteiro. Estar solteiro é um estado, né? É bom ser casado? Aí o casado já vão profetizar que é casado. Né? É bom ser casado? É. Gente, né, tem uma frase que o Nimbardo sempre fala, aproveitar todas as fases. Como que é, Nil? Mas é algo no sentido assim, a gente precisa viver bem todas as fases que estamos. Vocês ouviram? Viver a fase que está vivendo e se preparar para a próxima. Mas é viver a que está vivendo. Sem pesar, sem medo, sem essa coisa do só olhar para frente, né? A gente precisa ir. Até se a gente perceber, a neurociência ela traz para a gente. Vocês sabiam que aquilo que a gente já acostuma tem um processo que é a gente querer mudança. Porque senão a gente acomoda no mesmo emprego, no mesmo lugar. Então, o nosso cérebro funciona dessa forma. Você acostuma e fala, eu preciso fazer algo diferente. Então, a gente precisa, sim, olhar para o novo. Mas não viver para essa nova fase. Ao contrário, como a frase dele. Viver aonde está, se preparando para a próxima. Então, essa semana, eu estava vendo um videozinho em que uma jovenzinha... Ela não tinha nem 30 anos. E ela falando que nas vésperas do casamento ela começou a chorar. E ela começou a se dar conta de tudo que ela ia perder deixando de ser solteira. Olha isso, gente. Não é fantástico? A gente tem que sair desse lugar de vergonha. Mesmo processo, as mesmas necessidades. Né? Quantas vezes a gente pega, às vezes vai indo, o amigo vai casando e o outro está namorando e vai ficando sozinho. A gente precisa de novos amigos solteiros para participar. E solteiros que? Cristãos. Por quê? Porque senão a gente vai querer ir para a baladinha. Né? Pelo menos eu que tive esse pezinho lá, apesar de que hoje realmente eu não me sinto mais bem. Mas houve um momento em que eu falava para a pastora, eu falava, pastora, eu não consigo largar esse trem, não. Falei, Cláudia, só não se embriaga, mas eu bebia. E foi um processo, né? Igual eu comento assim, o meu foi longo, tem gente que é mais rápido, né? Mas, enfim.